Agricultura é o conteúdo mais cobrado na prova de Ciências Humanas do Enem. E não é para menos. Quando a gente para se debruçar sobre esse tema, a gente percebe que há muitas ramificações possíveis, muitas associações possíveis de subtemas que estão associados à agricultura. É a questão da formação do território brasileiro, a questão da concentração fundiária, a questão da própria formação social do Brasil, a questão do Brasil nas relações internacionais, porque o agro tem um peso muito grande na nossa economia, o meio ambiente. Nesse momento que eu estou gravando a aula, o agro ele está em todos os noticiários, porque o agro está associado a várias queimadas dessas que estão acontecendo no Brasil. Então, são muitas possibilidades que a prova pode cobrar. No entanto, eu selecionei 100 questões, são mais de 100 questões, tá, que já caíram nesses últimos 15 anos, são mais de 100 questões, são cerca de 130 questões, pegando o Enem PPL, o Enem tradicional, o Enem digital, o Enem Libras. E, ao me debruçar sobre essas questões, eu percebi que é possível a gente decifrar o que a banca quer ouvir, a visão de mundo da banca, em 5 eixos. Mais especificamente em 4 eixos. Eu já vou explicar como vai funcionar a dinâmica da aula. Segura aí. Mas dentro dessas 100 questões, vocês vão ver que é possível notar um padrão de repetição. Um padrão dessa coisa que a gente chama, e a gente chama muita atenção aqui no Chá de Humanas, que é a visão da banca. Como é a visão da banca sobre um determinado assunto? Isso é muito importante. É importante porque em muitos casos, em muitas ocasiões, quando você estiver diante de 2 alternativas, por exemplo, que é muito comum, você vai pensar, a banca pensa dessa forma. Eu aprendi que a banca pensa dessa forma. E você chega ao gabarito com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, a dinâmica dessa aula, eu nunca dei uma aula assim aqui no Chá de Humanas, mas a dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou explicar o primeiro eixo, e esse primeiro eixo gera outros 4 eixos. Então, totalizando 5 eixos. Depois que eu falar desse primeiro eixo e da associação do primeiro com o segundo, eu vou pedir para que vocês façam questões no link. As questões estão aqui no nosso link, aqui no descritivo, elas te levam para o nosso site. E aí eu vou falar dentro desse eixo você faz essa aqui, 10 questões, 15 questões. E você vai ver como há esse padrão de repetição, como há uma visão de mundo da banca, que eu vou construindo com vocês ao longo dessa aula. Vai ser assim a dinâmica da aula de hoje. Então não é uma aula para preguiçoso. Uma aula que eu quero aprender tudo ali em 5 pontos em 3 minutos. Isso não vai acontecer. E sinceramente, quem te promete isso, nem quero comentar. Mas, antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que essa aula é parte do nosso projeto Enem 2024. Para quem está chegando agora, o Chá de Humanas já fez vários projetos voltados para o UERJ, que é o vestibular aqui do Rio de Janeiro, e para o Enem. O nosso diferencial é que a gente só trabalha com questões inéditas. As nossas aulas são sempre interdisciplinares. Sou eu, Vitor Maurício, professor de Geografia, e Gabriel Silva, meu camarada, professor de História. Nós discutimos sempre 30 questões inéditas em todos os projetos que nós fazemos. Só que nosso outro diferencial é que nós não só resolvemos as questões, nós pegamos o tema de uma questão e esmiuçamos ao máximo, contextualizamos ao máximo e te damos várias possibilidades de ramificações que podem ser cobradas dentro desses temas. Esse é o nosso diferencial. E a gente está lançando esse projeto agora, já está disponível no nosso site. A gente também vai deixar o endereço aqui. Vamos para a aula. Roda a vinheta aí, Gabriel. Partiu o gabarito. Vamos para a aula.
Dá uma olhada nesse slide que eu estou disponibilizando com vocês. Vocês vão reparar o seguinte, a palavra técnicas, ela está meio que guiando os outros 4 eixos. O que eu quero mostrar na aula de hoje é como as técnicas, eu vou falar bastante disso, como as técnicas estão associadas a esses outros 4 eixos. Tem um autor brasileiro, um geógrafo brasileiro, Milton Santos, que está embasando o meu pensamento. Eu não estou tirando esse raciocínio do nada. É óbvio que ele nunca esquematizou dessa forma, porque ele não se deu o trabalho de fazer isso. Mas essa ideia de pensar o mundo a partir das técnicas é uma ideia muito baseada no pensamento do Milton Santos. E se você for parar para ver, quantas vezes o Milton Santos já foi citado nas provas do Enem? Cara, são muitas vezes. Não só na prova do Enem, em todos os vestibulares. Você vai falar de globalização, vai citar o Milton Santos. E o Milton Santos muitas vezes é citado, como vocês vão ver nessas 100 questões, ele é citado muitas vezes também. Então, essa ideia de pensar a organização espacial, pensar o território através das técnicas, é uma ideia, é uma influência que eu tenho do Milton Santos, que é um ator, um autor super renomado, o geógrafo brasileiro mais conhecido no mundo. Tá? Então, a ideia é falar um pouquinho de técnicas e mostrar como elas se associam a esses outros 4 eixos. Vamos para o segundo slide, que a gente já começa o primeiro raciocínio, que é pensar o que são essas técnicas. E eu gostaria que a gente pensasse técnicas de forma bem geral mesmo. Uma enxada é uma técnica. É uma técnica rudimentar? Mas é uma técnica. Rotação de cultura é uma técnica? Com certeza. Maquinário é uma técnica? Sim. Agrotóxicos? Sim. São muitas coisas que a gente pode pensar como técnicas. A própria infraestrutura de transporte que gira em torno da agricultura, aquilo ali também são técnicas. E, pegando essa visão também do Milton Santos, eu já estou querendo introduzir um pouquinho da visão de mundo da banca com vocês. A geografia, ela estuda muito e se interessa muito pela organização espacial dos fenômenos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como a modernização agrícola ela se organiza pelo mundo, a gente vai perceber que quem se moderniza de fato, quem tem as produções mais modernas, são países desenvolvidos ou determinadas áreas de países menos desenvolvidos. No caso do Brasil, a gente tem um maior emprego de técnicas numa determinada parte do nosso território, que vai pegar, sobretudo, o centro-sul do Brasil, majoritariamente o centro-sul do Brasil, centro-oeste, parte do sudeste e a região sul do Brasil. Então é interessante notar também, antes de qualquer coisa, que uma agricultura mais tecnificada ou menos tecnificada, ela tem uma espacialidade. E essa espacialidade tem muito a ver também com a renda, com o índice de desenvolvimento econômico dessas áreas. Tá? É uma primeira ideia aqui. Sempre pensar a geografia, sempre que for pensar uma questão de geografia, pensa nessa questão da espacialidade. Mas enfim, eu queria pensar técnicas da forma mais genérica possível. Tá? Então, pensando na agricultura, qualquer coisa que você está introduzindo para gerar mais produtividade, enfim, para evitar o desgaste do solo, tudo isso são técnicas. E aí eu coloquei aqui nesse primeiro slide alguns gabaritos, ou meio que sinônimos de gabaritos, para passar essa visão de mundo da banca para vocês. E mais que uma visão de mundo, né? Coisas que são realmente cobradas, muito cobradas. Então eu coloquei técnicas. Elas promovem o aumento da produtividade. Aí aqui eu preciso fazer um parênteses. Produtividade e produção não é a mesma coisa. A produtividade, ela vai ter a ver com a produção por espaço. Então, percebam que quanto mais técnicas você empregar num espaço,
mais produtivo ele será. Pensem nisso. E se a gente já quiser começar a fazer associação, se esse espaço for mais produtivo, de repente, não precisa haver tanto desmatamento, porque o que gera muito desmatamento é a pecuária extensiva, por exemplo. A pecuária extensiva também é uma técnica extensiva. Ou seja, desmata tudo e deixa o gado no pasto. Mas também tem pecuária intensiva, que o gado fica confinado, comendo ração. São duas técnicas diferentes. Uma muito mais prejudicial para o meio ambiente, outra menos. Mas ambas prejudiciais. Então, a gente precisa pensar nessa coisa, primeiro, né, da produtividade. Isso é um discurso, inclusive, que foi muito pregado na Revolução Verde. Já deve ter ouvido falar desse termo, Revolução Verde. A Revolução Verde nada mais foi do que, na verdade, uma revolução técnica, de técnicas voltadas para a agricultura. Daria para resumir, né, bem sinteticamente dessa forma. É uma revolução técnica. Assim como as revoluções industriais também foram revoluções técnicas, em vários aspectos, né? Então, a primeira coisa, as técnicas, elas elevam a produtividade. As técnicas, elas também possibilitam, já foi gabarito de prova, possibilitam a expansão para novas áreas. Um caso clássico, Cerrado do Brasil. Quando as tecnologias da Revolução Verde começaram a chegar aqui no Brasil, década de 70, tá? Governos militares, havia, sim, uma política estatal que visava a ocupação da região centro-oeste, mas os solos da região centro-oeste são bem ácidos. E é por conta dessas novas técnicas que a gente consegue, por exemplo, ocupar o cerrado. A natureza, com essas técnicas novas, elas deixam de ser tanto um problema, porque você consegue corrigir pH de solo, você consegue usar adubo químico, você consegue ter uma série de técnicas que vão possibilitar a agricultura em áreas que antes eram mais difíceis. Eu não vou falar impossível, mas mais difíceis. Tá? Então, 2 pontos já. Essas técnicas, elas aumentam a produtividade e essas técnicas, elas possibilitam a expansão para novas áreas. No caso do Brasil, foi assim que aconteceu. A modernização agrícola, essa introdução de técnicas no Brasil, ela começa sobretudo na região sul. E depois, essas técnicas possibilitam também a expansão da fronteira agrícola, por exemplo, para o centro-oeste na década de 70. Uma outra coisa que já caiu em prova, falando de técnicas mesmo, é que elas aprofundam a concentração fundiária. Eu vou falar isso aqui no segundo eixo, mas já é bom deixar claro desde já. Por quê? Porque essas técnicas, elas não são baratas. Então, não é todo mundo que consegue se modernizar. Então, há uma questão de, quando a gente começa a utilizar mais técnicas, quando há essa modernização da agricultura permanente, né? Ela não para de se modernizar. Os pequenos produtores, eles acabam tendo menos acesso. Seja porque eles têm menos capital, seja porque eles têm um empréstimo com juros mais altos num banco, enfim, por diversas razões. Então, isso acaba favorecendo quem já tem uma produção e uma produtividade muito grande, e isso aumenta a concentração fundiária. Na região sul aconteceu muito isso. A região sul do Brasil, ela foi organizada em pequenas, bem diferente do resto do Brasil, né? Ela foi ocupada com pequenas e médias propriedades de agricultura familiar, policultura voltada para o mercado regional. O resto do Brasil era plantation, monocultura, mão de obra escrava, voltada para exportação, a produção voltada para exportação, tudo diferente. E você começa a perceber que há um processo de aglutinação na região sul do Brasil. Porque na medida em que meu vizinho não se moderniza e eu consigo me modernizar, eu vou produzir mais e mais barato, eu vou ser mais competitivo. Então eu tendo a vender mais. E o meu vizinho que não se modernizou, ele pode falir. E se ele falir, eu compro a propriedade dele. E eu vou comprando, gerando agora propriedades com tamanho muito maior. Então isso aumenta. As técnicas também podem ser vistas dessa forma. Tá? As técnicas também, indo para outro ponto,
já foi gabarito de prova, elas exigem uma mão de obra mais qualificada. Quanto mais o campo é tecnificado, mais acontecem duas coisas aqui. Duas coisas. Se o campo é mais tecnificado, ele passa a empregar menos gente. Porque o maquinário e as tecnologias passam cada vez mais a fazer o papel do ser humano. Por outro lado, se o campo está mais tecnificado, vai ter menos gente trabalhando, mas quem estiver trabalhando tende, nessas áreas mais modernas, a ser mão de obra mais qualificada. Então a gente está falando, né, de uma série de profissionais de vários ramos, né, de veterinária, enfim, agrônomos, tudo vocês imaginarem, que estão envolvidos ali naquela produção. Então há uma demanda cada vez maior por mão de obra qualificada no campo. Isso é importante. Tá? Então, ao mesmo tempo que as técnicas elas podem gerar um desemprego estrutural, essas técnicas demandam um outro tipo de mão de obra, uma mão de obra agora mais qualificada. Falando também sobre as técnicas, e eu também vou falar sobre isso na parte de meio ambiente, as técnicas elas podem ser sustentáveis ou elas podem ser bem prejudiciais para o meio ambiente. Depende. Que técnicas? Terraceamento. Terraceamento é uma coisa muito boa, porque o terraceamento, né, aqueles degraus, vocês devem ter ouvido falar, tem uma questão sobre isso, a gente vai chegar lá. Aquilo ali serve para evitar processos erosivos e não destruir o solo, numa área de encosta, por exemplo. Ótima técnica, super sustentável. Mas fazer queimada para colocar gado também é uma técnica. E essa sim, muito prejudicial para o meio ambiente. Irrigação. Irrigação também é uma técnica, mas dependendo da forma que você faz irrigação, você pode gerar salinização do solo. Já caíram duas questões sobre isso. Então, a gente vai ver isso mais na parte do meio ambiente. Como as técnicas podem ser mais sustentáveis e como elas podem ser mais... outras técnicas que são mais predatórias. E por fim, como a agricultura ela integra o Brasil no mercado global. Aí vai ser o eixo relacionado à globalização. Como o agronegócio brasileiro acaba integrando muito a economia brasileira nas cadeias globais de valor. Porque quando a gente fala em modernização da agricultura, por exemplo, gente, é uma infinidade de setores, de empresas multinacionais atuando em várias partes da cadeia produtiva. Antes, isso que é importante deixar claro, antes da plantação, e aí toda uma indústria de insumos, que a gente vai discutir na parte do complexo agroindustrial, toda uma indústria de insumos, durante a plantação, transporte, controle de qualidade, depois, as indústrias que vão comprar, o setor de logística, é muita gente, muita empresa envolvida. Então isso acaba intensificando bastante a participação do Brasil no comércio internacional e, além do mais, nós somos uma potência do agronegócio. Tá? Então essa foi uma pequena introdução falando de como as técnicas elas vão guiar agora todos os outros eixos. Vamos para os outros eixos. Agora que vai começar o desafio, agora que vai ter questões, para eu poder provar para vocês como essa linha de raciocínio está funcionando. Nesse slide eu estou mostrando para vocês a relação entre técnicas e a estrutura e organização do espaço agrário brasileiro. Antes de tudo, eu faço uma pergunta. Como está organizado o espaço agrário no Brasil? Se a gente for pensar historicamente, o Brasil já nasce com concentração de terras. Sistema de Seis-Maria, capitania hereditárias, depois de 1850, lei de terras, várias coisas que inviabilizam o acesso à terra. Então, essa concentração de terras, ela permanece no Brasil até hoje e ela é ampliada. Como eu estava dizendo, as próprias técnicas, elas podem aprofundar o processo de concentração de terras. E isso é uma coisa que sempre vai aparecer em prova. A prova sempre vai querer saber, na verdade, que você saiba, né, que existe concentração de terras no Brasil. Porque isso, como eu falei no início, foi muito importante, é muito importante para a formação social do Brasil.
é muito importante para várias coisas. Então, a estrutura agrária do espaço agrário brasileiro, a gente pode pensar também, de outra forma, em números e em espaço. É importante ter essa noção também. Em números, é óbvio que pequenas e médias propriedades estão em maioria. Agora, a gente percebe a concentração de terras quando você nota que menos propriedades, por serem maiores, elas ocupam um espaço muito maior do total do espaço agrário brasileiro. Então, isso mostra claramente que há uma concentração de terras. Então, primeira coisa, tá? Tem essa noção na sua cabeça de que, historicamente, o acesso à terra no Brasil sempre foi muito difícil, sempre foi muito dificultado, e essa questão das técnicas muitas vezes acaba dificultando ainda mais a vida dos pequenos produtores. Isso é um primeiro ponto. No segundo ponto, eu falo disso. Quais são as diferenças entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar? Vamos lá. É simples, tá? A primeira coisa, ambas utilizam técnicas. Você não vai nunca, numa prova, marcar que um tipo de produção, seja ele qual for, não utiliza técnicas. Pode utilizar técnicas rudimentares, pode utilizar técnicas naturais, a agricultura orgânica. A agricultura orgânica, ao invés de utilizar agrotóxico, vai utilizar controle biológico. Diga-se de passagem, esse termo já apareceu em 2 gabaritos de prova. A agricultura orgânica é um tipo de agricultura familiar. Isso já apareceu na prova também. E eu vou explicar, para você entender por que a estrutura da agricultura orgânica ela é a mesma estrutura da agricultura familiar com técnicas diferentes. Reparem quantas vezes eu estou utilizando a palavra técnicas. Então, as técnicas elas são empregadas tanto na agricultura empresarial quanto na agricultura familiar. Agora, com relação aos objetivos, a agricultura empresarial ela é uma agricultura que ocupa grandes espaços, então são grandes latifúndios, monocultores, e o principal objetivo desse agronegócio é a exportação. A maior parte dessa produção é exportada. A maior parte da produção de soja, para dar um exemplo muito clássico do Brasil, a maior parte dessa produção é exportada. Ela é exportada não para pessoas, isso eu vou falar depois também no complexo agroindustrial, mas para indústrias mundo afora que vão pegar essa soja e transformar, por exemplo, em ração para o gado. Então, a agricultura empresarial ela é altamente tecnificada, tem um elevado índice de produtividade e de produção em termos de volume, e por isso mesmo ela consegue exportar. É bom exportar. Só que a agricultura familiar, ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade porque ela trabalha em pequenas e médias propriedades, policultoras. É outra diferença. Então, se você tem uma pequena propriedade e ela é policultora, você não tem volume para exportar. Você imagina quanto custa exportar. Todas as operações de exportação. Isso custa muito caro. Então, o pequeno produtor, a agricultura familiar, ela tem um outro objetivo. Ela é voltada para o mercado? Sim, a agricultura familiar é voltada para o mercado interno. Então, cerca de 70% da sua alimentação vem da agricultura familiar, vem da agricultura familiar brasileira. A gente importa alimentos? Sim, também importamos. Claro que sim. Eu só estou querendo deixar claro que, por exemplo, um raciocínio de prova é aquela coisa assim, cara, como o Brasil é uma potência do agronegócio e muita gente passa fome. É porque essa potência maior do agronegócio, mesmo quem tem mais força, exporta os alimentos, eles não ficam aqui dentro. Por isso, investir mais em agricultura familiar faz mais sentido quando você fala em combate à fome, porque a agricultura familiar ela está produzindo para dentro do território. A maior parte fica dentro do território brasileiro. Tá? E cuidado também. A agricultura familiar, falando dessa coisa técnica, eu já disse, ela também utiliza técnicas, inclusive as técnicas nocivas ao meio ambiente. Você não pode pensar que a agricultura, por ser familiar, ela não utiliza agrotóxico. É claro que utiliza. Utiliza vários insumos químicos. A agricultura orgânica é que não utiliza insumos químicos. Por que eu falei que a agricultura orgânica ela tem a base familiar? Tem uma base familiar.
a base familiar, porque ela também é feita em pequenas e médias propriedades, policultoras, e a produção também é voltada para o mercado interno. Via de regra, para o mercado até próximo de onde está sendo produzido. No caso aqui do Rio de Janeiro, vem muitos orgânicos da região serrana. É 1 hora de viagem. Todos os dias descem vários caminhões com produtos orgânicos. Então, a agricultura orgânica, ela também utiliza técnicas, só que são técnicas naturais. Cuidado com isso. E aí, se for para encaixar dentro dessa estrutura, eu encaixaria dentro da estrutura da agricultura familiar. Aí na terceira pergunta eu coloco assim: como as técnicas da Revolução Verde contribuem para a atual organização do espaço agrário brasileiro? Bom, já dei um pitaco na introdução. As técnicas, elas possibilitam a ocupação de novas áreas. Quando você vai falar em semente geneticamente modificada, quando você fala em diversos processos de correção do solo, sistemas de irrigação artificial no semiárido brasileiro, isso é técnica. Se você está falando de um baita sistema de irrigação artificial no semiárido brasileiro, na Caatinga, isso me mostra porque ali existe um polo chamado Polo Petrolina, Juazeiro, que é um polo de fruticultura irrigada e tem fruta o ano inteiro. É altamente tecnificado. Então as técnicas, elas possibilitam uma expansão da fronteira agrícola. Sim. Esse é o primeiro ponto. Aí depois eu coloco como as técnicas estão associadas à manutenção dessa estrutura agrária. Essa coisa de manutenção da estrutura agrária também é muito importante para a prova. Porque sempre foi assim. Já teve reforma agrária no Brasil? Já. Mas muito longe do que deveria ser. Não é à toa que tem movimentos sociais associados ao meio rural. O MST é um desses movimentos. Movimentos que lutam pela reforma agrária. Que seria a quinta pergunta, né? O que demandam esses movimentos sociais? Esses movimentos sociais demandam uma reforma agrária. Uma nova estruturação, portanto, do espaço agrário brasileiro. Por quê? Porque o espaço agrário brasileiro ele é muito concentrado. E as políticas agrícolas, elas são muito mais voltadas para o grande produtor. A gente tem uma bancada no Congresso e no Senado chamada bancada do boi. Então, essa galera está legislando a favor desse agronegócio, inclusive desse agronegócio horrível que a gente tem, o agronegócio mais desmatamento mesmo, aquela coisa toda. A gente tem uma bancada. As pessoas fazem as leis, elas estão no poder legislativo. E já estiveram também no poder executivo, não quero entrar nesse mérito. Tá? Então, aqui, nesse primeiro ponto, uma associação entre técnicas e a estrutura e organização do espaço agrário brasileiro. E aí, olhando no slide, vocês vão ver que tem 15 questões que eu selecionei dessas 100 que vocês precisam fazer. Então, como é a primeira vez, eu vou dar a instrução. Fiquem com a aba do nosso site aberto, façam as questões, vejam o gabarito e eu tenho quase certeza que vocês vão acertar a maior parte das questões com esses raciocínios que eu dei para vocês. E aí, se você tiver alguma dúvida, se você errou, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Bora para as questões? Beleza. Espero que você tenha acertado a maior parte. A gente vem agora para a associação entre técnicas e meio ambiente. Ai, gente, se tem um tema que cai muito na prova do Enem, é meio ambiente. E cai em todas as provas, cai em biologia também. Meio ambiente sempre vai ser cobrado e meio ambiente é um tema muito, muito, muito atual. Cada site de notícias que eu abro, todas as vezes tem milhares de notícias sobre o meio ambiente, falando de mudanças climáticas. Recentemente nós tivemos as tragédias no Rio Grande do Sul. No ano passado, no Rio de Janeiro, teve uma grande tragédia no litoral norte, próximo do Rio de Janeiro, né? No litoral norte de São Paulo, próximo do sul do Rio de Janeiro. Essas grandes enchentes, elas são os nossos furacões, elas são os nossos terremotos. A gente não tem terremotos, a gente não tem furacões. Mas esse tipo de evento acontece cada vez mais, eventos extremos. E isso tem muito a ver com as mudanças climáticas. E se tem um ator que contribui muito para as mudanças climáticas, é a agricultura.
Então a relação entre meio ambiente e agricultura, ó, tá ali. E meio ambiente é um dos temas também mais cobrados na prova. Quantas questões vão aparecer, vocês acham, sobre agricultura e meio ambiente? Qual a possibilidade de aparecer questões que mesclem as duas? São muitas, tá? Então, coloquei aqui a primeira pergunta: como a utilização das técnicas está associada a práticas sustentáveis ou predatórias? Aí eu coloquei para vocês, depende, eu falei para vocês no início, depende da técnica. Como eu havia colocado, fazer queimada para abrir pasto também é uma técnica. É uma técnica, tá? Uma técnica ruim para o meio ambiente. Agora, se você faz terraceamento, eu não vou explicar todas as técnicas aqui, tá? Se você faz terraceamento, é um sistema para conter processos erosivos, para conservar o solo. Isso é legal. Outro exemplo que eu dei, irrigação. Irrigação não tem problema de fazer. Deve fazer, inclusive. Se precisar, tem que fazer. Agora, inclusive quem não precisa faz também. Tá? Agricultura é quem mais consome água. Só pensar já num outro problema ambiental, quem mais consome água no mundo é a agricultura. Só para vocês pensarem aí no tamanho do problema que a gente está falando, do problema ambiental que a gente está falando. Mas, falando de problemas que já caíram na prova também, além desse, do desperdício, se você irrigar de forma errada, você pode ter salinização do solo. Sabe? Então, o avanço desenfreado da fronteira agrícola, desmatando, pode gerar processos de desertificação, pode gerar várias coisas. Então, muitas questões podem estar associadas a meio ambiente e agricultura. Né? Já caiu uma questão, eu lembro, devo ter colocado aqui para vocês, que é o próximo tópico até que eu vou falar, um dos próximos tópicos, que é das técnicas sustentáveis, às vezes, de populações tradicionais. Populações tradicionais também é um tópico que eu quero falar. Mas é uma questão falando que desde o século XVIII tem uma população no sul da Bahia que costuma plantar nas sombras das árvores de cacau. Aquilo ali é um sistema agroflorestal. Ou seja, é um sistema que conjuga a produção de uma cultura a de outra cultura, sem ter que derrubar aquela árvore. Então ele planta ali na sombra do cacau e tudo mais há muito tempo. Isso é uma técnica que, obviamente, aí a visão da banca, ela vai ser valorizada pela banca. Você tem que perceber também quando a banca está querendo criticar aquela técnica ou quando a banca está querendo valorizar aquela técnica. É óbvio que a prova vai valorizar técnicas que são sustentáveis. Então, nessa questão, se eu não me engano, a resposta era utilização de técnicas sustentáveis. Era bem simples assim. A prova vai valorizar essas técnicas que são mais sustentáveis mesmo, né? Melhores, menos agressivas ao meio ambiente. A própria agricultura orgânica também poderia e é valorizada pela visão de mundo da prova. Eu botei depois aqui quais os problemas associados ao desmatamento provocado pela expansão da fronteira agrícola. Que são vários. Porque você tem desmatamento. Aí, com desmatamento, você já tem perda de biodiversidade. Com desmatamento, você já tem mais emissão de gases estufa. O maior emissor de gases estufa no Brasil, anota isso aí, tá? É mudança de uso do solo. É o termo técnico que usam para isso. O que você acha que é mudança de uso do solo? Existia um solo com uma função original, uma vegetação original, e essa vegetação foi trocada, teve uma mudança no uso daquele solo. E agora ali vai ter uma monocultura de cana-de-açúcar. E todo esse desmatamento emite gases. A vegetação ao longo da vida, ela acumula carbono. E quando ela morre, ela emite esse carbono. O maior produtor de gases estufa no Brasil é a agricultura. Por conta da pecuária e por conta dos gases que a pecuária emite e por conta do desmatamento, inclusive para colocar pecuária extensiva, que é uma técnica, diga-se de passagem, péssima para o meio ambiente. Né? Então, o desmatamento ele vai provocar perda de biodiversidade, mais emissão de gases, aumento no processo erosivo dos solos, porque se você tira a vegetação, o solo fica exposto, é óbvio que ele vai sofrer mais processos de lixiviação.
Pode, dependendo da área, vai passar por processos de laterização. Eu não vou explicar todos esses processos aqui, tá? Isso a gente faz nos nossos projetos. Eu estou tentando só direcionar o olhar de vocês. Então, essa é a parte meio ambiente. Fiquem muito atentos, façam as questões. Já vou passar aqui para vocês. Fiquem muito atentos, porque são muitas questões possíveis de cair relacionando agricultura e meio ambiente. Então, dá uma olhada nas questões que eu passei aqui no slide para vocês. Mesmo processo. Vai lá no site, faz as questões, olha o gabarito. Se errou, comenta aqui que eu vou tirar a dúvida. Façam as questões. Enquanto eu bebo água. Voltamos para o próximo tópico, que é a associação entre técnicas e globalização do campo. Antes de tudo, eu preciso dizer que globalização só existe por conta de técnicas. E é nessa parte, principalmente, que o Milton Santos aprofunda o trabalho dele. Ele ficou muito famoso pelas obras que ele escreveu sobre globalização. E não tem como ter globalização e aprofundamento do processo de globalização sem técnicas. E aí técnicas que não tem nada a ver com a agricultura diretamente, técnicas de transporte, técnicas de comunicação. Pensem em quantas técnicas de comunicação você consome hoje em dia. Na verdade, a maior parte do que você consome no seu dia atualmente são dados. Ou não? Você está consumindo, nesse momento, dados. Você está consumindo um sistema de internet que está transmitindo dados. E isso é o que ele chama de meio técnico científico informacional. Não poderia deixar de falar disso. Então, o meio técnico científico informacional, que vai surgir na década de 1970, ela vai aprofundar sobremaneira o processo de globalização. Isso aqui já é um toque, tá? Para aulas de industrialização, para aulas de globalização mesmo. Só que eu estou querendo associar ao campo. Mas eu já estou te dizendo que sem técnicas também não teria globalização. Beleza. E aí, eu começo falando aqui, nesse tópico, sobre a questão do complexo agroindustrial. O que é o complexo agroindustrial, que é um termo que pode aparecer na prova de vocês? O complexo agroindustrial, como o próprio nome diz, ele pressupõe que haja uma integração entre agricultura e indústria. Mas quando a gente fala de indústria, por exemplo, são muitos tipos de indústrias diferentes. E muitas indústrias dessas são indústrias multinacionais de diversos países diferentes, cada uma atuando numa área. Só por isso, você já percebe como o campo ele é muito globalizado. Esse é o primeiro ponto. E para você também já começar a tirar da cabeça a ideia de que o espaço agrário é um espaço homogêneo, onde só se produz coisas e o cara é um capial fumando um cigarrinho de palha. Não é isso. A gente está falando aqui de um campo cada vez mais globalizado, de um campo cada vez mais com empresários mesmo, qualificados, com mão de obra qualificada, como eu já falei anteriormente também. Essa coisa da demanda por mão de obra qualificada. Mas o complexo agroindustrial, ele parte do pressuposto que há uma integração não só entre agricultura e indústria. Agricultura é setor primário, indústria é setor secundário, mas também uma integração com o setor de serviços. Vamos entender. No primeiro ponto, acompanha essa cadeia. No primeiro ponto, eu tenho uma indústria de insumos. O que são insumos? São as ferramentas que você vai utilizar para produzir. E são diversos tipos de indústria totalmente diferentes. Indústria de maquinário. Indústria que produz semente geneticamente modificada, totalmente diferente. Indústria que produz agrotóxicos, muitas vezes pode estar associada de sementes, mas não é necessariamente, né? É mais uma indústria química. Indústria de fertilizante, indústria de adubo químico. Essa parte toda, indústrias químicas. Né? A indústria de maquinário. São muitas coisas diferentes. Tudo isso o agricultor vai comprar. Então, olha o primeiro elo de relação com a indústria. O agricultor que quer se modernizar vai comprar essas técnicas da indústria de insumos. A indústria de insumos, portanto, é o primeiro passo. Aí eu sou agricultor. Eu compro essas técnicas. Só que normalmente eu não tenho dinheiro para comprar essas técnicas. Nem os grandes agricultores. Por isso, via de regra, eu recorro a um banco que está aqui em cima de mim. Os bancos são fundamentais
dentro do processo de construção do complexo agroindustrial. E se eu estou falando de banco, cara, é aí que a globalização entra de fato. Mas não vou nem entrar nesse mérito agora. Eu peço normalmente empréstimo para um banco. Pode ser um banco brasileiro, pode ser um banco do Estado, ou pode ser um banco estrangeiro também. Eu pego um empréstimo para poder comprar essas técnicas. Então você já se ligou que é um outro setor, né? Peguei empréstimo, comprei técnicas, produzi. A maior parte da produção, como eu também já falei, não vai para a população, para o mercado. A maior parte da produção agrícola no mundo vai para uma outra indústria ou para outras indústrias, que são indústrias de processamento de alimentos. O que vão fazer com aquela soja depende. Mas o que eu sei é que a maior parte dessa soja que a gente produz não vai ser comida por alguém diretamente. Ela vai ser transformada. Então, digamos, a gente pode pegar aqui um exemplo de um iogurte, de uma indústria processadora de iogurte. Então, eu compro desse campo aqui, né? Eu compro leite, eu compro de um outro agricultor, sei lá, morango, mas eu compro açúcar de um outro produtor, que aí já é açúcar, mas eu também compro corante, eu também compro aromatizante, olha a indústria química aí. Eu também compro conservante, e eu transformo aquilo ali num produto e te vendo. Isso é a indústria de transformação. Tá? E muitas vezes essa transformação é feita para a própria agricultura. Como eu falei para vocês, que grande parte da soja vai ser misturada com vários outros insumos para fazer ração para o gado, que é a agricultura. Então, depois desse processo de transformação do que veio do agro, que seria a matéria-prima, é aí que isso vai para o mercado e depois disso vai chegar até você. Só que nesse meio do caminho, aí, nesse processo todo, tem várias firmas que são do setor terciário. Prestação de serviços, transporte, armazenamento, controle de qualidade, contadoras. Você imagina a quantidade de gente que está envolvida nesse processo todo. Então, quando a gente fala de complexo agroindustrial, você tem que pensar nessa integração total entre os três setores. E como a gente está falando de empresas, a gente está falando de uma coisa que é muito globalizada. Então, percebam como, sim, o complexo agroindustrial integra muito o Brasil nas cadeias globais de valor. Né? Então, eu vou para o segundo ponto. Qual é o papel do agronegócio para as relações comerciais no Brasil? Do Brasil? É imenso. Porque se tem uma coisa que o Brasil exporta muito, é agro. Então, quando a gente para ver, por exemplo, já caiu uma questão sobre um exemplo, tá? São vários que têm esse mesmo raciocínio. Mas já caiu Vou pegar esse exemplo bom porque eu falo de mão de obra qualificada também. De uma questão que é de globalização, você pode entender dessa forma, que fala das relações comerciais entre Brasil e China. Tá? E aí, ele fala assim, apesar de ambos os países oferirem vantagens dessas relações comerciais, há uma assimetria. Qual é a assimetria? A assimetria é que na relação comercial Brasil-China, a gente exporta produtos primários. Leia-se, agronegócio, petróleo e minérios. Coisas sem valor agregado. A China exporta para a gente bens manufaturados, ou seja, bens industrializados. E aí a prova te pergunta uma possibilidade de reduzir essa assimetria. Por quê? Porque o que eles exportam para a gente tem muito mais valor agregado. Porque já são bens industrializados. Como é que você diminui essa simetria? O gabarito era investimento em qualificação de mão de obra. Por quê? Porque qualificação de mão de obra tem tudo a ver com produção de tecnologia. Quem produz tecnologia é mão de obra qualificada. Então, se você quiser sair dessa relação onde você só exporta bens primários e quer passar a exportar tecnologia e bens manufaturados, mas sobretudo tecnologia, né? A China é uma grande exportadora de tecnologia hoje, você tem que investir em qualificação de mão de obra, tá? E aí eu coloquei aqui por fim uma última pergunta, que é o que são novas ruralidades e pluriatividade. Isso é uma coisa que também que mostra bem como o campo hoje em dia não é mais aquela coisa que tem no imaginário das pessoas. As novas ruralidades são uma série de atividades que são rurais, mas não são agrícolas. O agrícola, ele tem muito mais a ver com a agricultura em si. Agora, o rural não. O rural pode ser uma atividade que está
numa área rural, não numa área urbana, mas não é necessariamente voltada para a agricultura. Vou te dar um exemplo. Hotel Fazenda. O Hotel Fazenda é um exemplo de uma nova ruralidade. Lojas, comércio, lojas de materiais, de insumos agrícolas, por exemplo. Uma loja de insumo agrícola, ela não é voltada para a agricultura, ela não é o agricultor em si, ela é setor de serviços. Entendeu? Então, quando você começa a ver várias festas que acontecem, né, no meio rural, eventos, né, que vão promover o turismo, tudo isso são as novas ruralidades, o que integram ainda mais o campo, né, a outras realidades. E tem uma questão muito maravilhosa. Pluriatividade também, rapidinho, é dentro desse raciocínio, tá? Pluriatividade também tem a ver com a ideia de que o campo não é um lugar homogêneo, só de produção agrícola. É a ideia de que o campo, o rural, pode ter vários tipos de atividades diferentes, que não necessariamente a produção agrícola. Aí tem uma questão muito boa, que o Enem colocou. Eles entrevistam o Renato Teixeira, que é um músico muito famoso de música sertaneja. E eles perguntam para o Renato Teixeira o que ele achava da nova música sertaneja. E aí o Renato Teixeira, ele surpreende, porque ele fala assim, olha, não existe uma nova música sertaneja. Porque a música sertaneja, ela retrata a vida do homem no campo. O que mudou não foi a música sertaneja, foi a vida do homem no campo. Por isso, a música sertaneja de hoje, ela faz menção a várias coisas que tem hoje em dia. Que tem no campo hoje em dia. O cara vai colocar numa letra a palavra WhatsApp, que eu acho totalmente antipoético, mas ele vai colocar. No passado falavam da lua, do cara que caminha, né, até o sol raiar, e o olhar dos bichos, não sei o que, o Pantanal. Agora não, agora o cara tá falando de pegação, WhatsApp, e é isso. Mas por quê? Porque a vida no campo mudou, tá? Partiu para as questões. Dá uma olhada nessas questões, mesmo procedimento, façam e voltem enquanto eu bebo água. Chegamos no ponto final. Populações tradicionais. Vamos falar um pouquinho da visão de mundo da prova? Eu e o Gabriel, para muito além da agricultura, tá? A gente sempre bate nessa tecla nos nossos projetos. O Enem tem uma visão de mundo progressista, tá? No sentido de valorizar, sim, direitos dos trabalhadores, desvalorizar, a precarização do trabalho. A prova vai valorizar minorias. Por exemplo, se a prova é progressista, ela vai valorizar a contribuição que as populações escravizadas tiveram na arte brasileira, na literatura, na cultura brasileira, a capoeira, na alimentação. A prova tende a valorizar esses grupos que foram marginalizados ao longo da história. Isso é uma visão progressista. Não fica pensando, é uma visão de esquerda. Para com isso, gente. Desde quando incluir pessoas é uma coisa de esquerda? Não é uma coisa de nada. É uma visão inclusiva. Tá? Por isso a prova vai criticar, como pegando a aula de hoje, a prova vai sempre criticar. Concentração de renda. Claro, concentração de renda é uma coisa exclusiva. É óbvio que a prova vai criticar processos de segregação socioespacial no meio urbano. A aula aqui não é sobre isso, mas é isso que eu estou querendo passar para vocês, essa visão. A prova vai pensar que, sim, a renda tem que ser melhor distribuída. As políticas públicas devem valorizar populações que são historicamente marginalizadas. E a prova do Enem também vai pensar, eu estou usando aqui o nome populações tradicionais, porque esse se assemelha mais à agricultura. Né? O que são populações tradicionais? A prova valoriza essas populações tradicionais? Sim. Populações e saberes tradicionais são, vamos pensar nos saberes tradicionais, são saberes que não estão ligados à ciência, por exemplo. São saberes que se desenvolveram, às vezes, numa dada localidade, que são parte de uma cultura específica, e que essa cultura ela já é praticada nessa área há muito tempo. Se essa cultura for sustentável, mais um ponto ainda para ela. Mais um ponto. Aquela que eu estava falando lá do cacau,
entra aqui nesse aspecto também. É uma população que já está lá há muito tempo e tem uma técnica específica de cultivar na sombra da plantação de cacau. É um sistema agroflorestal totalmente sustentável. Então a prova vai valorizar essa população tradicional. A prova também, e aí, então pensem nisso, tá? O saber tradicional é um saber que não é um saber científico, então não é um saber da Revolução Verde, por exemplo. São outros tipos de técnica. E você nunca vai falar que essas técnicas elas são inferiores. Porque se você está falando de cultura, aí você não vai poder nunca falar que uma cultura é inferior à outra. A prova não vai por esse caminho, até porque isso está errado. Não se fala que uma cultura é superior à outra. Ouviu? Anotou isso? Guardou para a tua vida? Por favor. Então, saberes e populações tradicionais. Indígenas, populações ribeirinhas, as mulheres quebradeiras de coco lá do Maranhão, que já caíram na prova. São uma série de exemplos. E aí eu pergunto, como essas populações tradicionais elas são afetadas com a expansão da fronteira agrícola? Porque elas são diretamente afetadas com isso. E é óbvio que a prova vai querer bater nisso. Na medida em que a fronteira agrícola se expande, muitas vezes de forma ilegal, com processos de grilagem, ocupação de terras públicas e falsificação de documentos, no meio do caminho tem uma população indígena. Ela vai ser atropelada, muitas vezes vai ser massacrada. Por isso que a bancada do agro é a favor daquela coisa chamada, aquela atrocidade chamada de marco temporal. Vou até aproveitar para falar isso. O marco temporal é a ideia de que reserva indígena não pode ser mais demarcada. As reservas indígenas que existem, elas devem comprovar que elas já estavam em processos de demarcação, ou já demarcadas, até o dia 5 de outubro de 1988, que é o dia do lançamento, vamos dizer assim, promulgação da Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Cara, como é que você vai comprovar isso, gente? Então isso é uma tese muito, muito, muito absurda. A prova sempre vai bater nisso aí. Mas quem é interessado? Essa é a pergunta. Quem está interessado em colocar no Congresso e no Senado para votação uma lei que coíbe a demarcação de terras indígenas, que eu colocaria aqui como uma população tradicional? É o agronegócio, gente. É o agronegócio, está totalmente ligado a isso. A gente vai lá para aquela bancada do agro, pode discutir isso aí à vontade. Mas o fato é que as populações, isso vai aparecer em vários raciocínios, as populações tradicionais, elas são prejudicadas com o avanço da fronteira agrícola, tá? E aí, separei mais algumas questões aqui para vocês. Façam, voltem. Se tiver alguma dúvida, vocês vão postar nos comentários. Como esse foi o último tópico, eu já vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula, conseguido entender a visão de mundo da banca. Essas questões que eu selecionei são muito importantes para vocês entenderem a visão de mundo da banca e para vocês entenderem como esse pensamento se repete ao longo das questões. É assim que se estuda. Isso aqui é uma palhinha sobre agricultura. Eu escolhi esse tema porque é o tema que mais cai. Se você gostou do meu trabalho, o professor Gabriel Silva também vai lançar uma aula similar, tá? Ele está escolhendo o tema ainda, nesse esquema de tentar dividir em 5 pontos. E se vocês gostarem do nosso trabalho, fiquem à vontade para se inscrever no nosso projeto Enem. Você pode conferir também muitas outras aulas na nossa playlist de aulas gratuitas. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vitor Maurício. Até a próxima, galera. Valeu!